Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha que bacana onde eu estou hoje, extremamente feliz, assim, não caibo em mim de tanta felicidade. Estamos aqui na Garagem Brasil, com nossos amigos aqui, o Alexandre, o João e outro pessoal, mostrando para vocês uma coleção que eu acredito ser a maior e melhor de Pumas do Brasil, além de outros foras de série. Mas a gente vai falar agora da nossa história aqui, que é a história da nossa família. Esse é um Puma DKV Malzone, foi os primeiros aqui de corrida. Então, a história da Puma começou na pista de corrida, né? Foi criada ali uma alternativa para ter uma carroceria mais leve e mais aerodinâmica, com a mecânica do DKV ainda na época. Depois, como esse desenho ficou muito conhecido, todo mundo adorava, amava, então foi criada uma versão de rua e já com a empresa com o nome Puma. Então foi o nome comercial para começar essa produção. Olha que bacana isso. Aqui já foi a transição para o motor, para a mecânica Volkswagen. Então esse carro aqui é um 69, com a característica bolha nos faróis, e essa entradinha de ar aqui, que o pessoal acabou apelidando de tubarão, né? Esse é um apelido mais moderno. E aqui tem toda uma evolução, tá? Esse daqui já é um 70, 71. Esse daqui é muito interessante, gente, porque ele é um conversível para uma GTS com o teto rígido, que ele é destacável. Então você tira o teto e ele vira um carro conversível. Ele tem uma capota de lona também. Olha que interessante. Esse daqui é um 75, desculpa, 73. Aí vem um 74, 75. Ele já muda um pouquinho porque ele já não tem mais a bolha de farol. Já começa a ficar um pouco mais moderno. Esse daqui, a partir de 77, 78, ele vira esse desenho que é um desenho mais limpo, então ele já evolui um pouco em relação aos outros. Essa versão aqui é uma versão muito interessante, porque o pessoal acha que o carro foi modificado e não sei o que, mas na verdade ele é original. Esse cliente aqui era um cliente japonês, ele fez uma encomenda grande para a Puma na época, só que ele queria algumas modificações, então ele trouxe uma ideia de fazer essas entradas de ar, esse capô aqui um pouco mais saltado, teto solar, tinha uma série de coisas, inclusive essas iluminações de laterais do lado. Esse cliente aqui era a Marukatsu Internacional, cujo dono Katsumi Inoue depois virou um dos primeiros clientes da Chamonix. Quando nós começamos a fazer os Spiders, ele foi um dos primeiros a encomendar. Então a gente teve uma venda muito expressiva para o Japão durante vários anos seguidos. Então a gente começou com o Japão e Estados Unidos, era o grosso da nossa produção, era tudo exportado. Aqui já é uma evolução do 81, 82, 83, já um conversível, não, um GTS. Eu tive inclusive um dessa cor, igualzinho, só que com motor 1.9 a álcool e comando P3. Eu mesmo montei a mecânica do carro na época. Eu tinha 17 anos. E aqui a gente vai vendo toda a evolução deles, né? Dessa primeira série, até chegar aqui no Puma P018, que foi a última série. Esse carro aqui, exatamente esse carro aqui, que foi o protótipo, eu andei com meu pai durante 3 anos seguidos com esse carro. Nessa cor exatamente igual a esse. Com a suspensão traseira de eixo arrastado, que era da Variant 2, motor 1007, e na época a gente usava até um câmbio de 5 marchas no carro. Era muito gostoso. Esse já foi, na época que foi vendido lá pro Paraná, da Alfa Metais. Então, por um tempo, eles fabricaram as versões do P018, inclusive a conversível, ainda com a mecânica ar. E depois, mais tarde,
evoluiu para o AMV, como eles chamavam, com a mecânica do a água do Passat, Santana, etc. Esse daqui foi um carro de corrida chamado NEC, que eles fizeram junto com o pessoal da faculdade lá do Paraná. Praticamente é um Fórmula 3 com uma carroceria de um P018. Então ele fez bastante sucesso na pista também. Esse daqui é o Puma GTB. Esse fez um sucesso extraordinário na época, porque era uma época de proibição de importação dos carros, né? Então não vinha praticamente carro importado para o Brasil. Quando esse carro lançou, em 72, 73, no Salão do Automóvel, ele criou um celeuma, assim, foi uma coisa absurda o sucesso que ele fez, porque ele rompeu, né, bastante com o desenho do que era aqueles motor A, e esse tem um motor de Opala 6 cilindros. Olha que bonito. Essa grade aqui desses primeiros carros, o meu pai fazia à mão. É uma grade super difícil. Eles até estavam falando aqui, o pessoal, o Alexandre e o João, que quando foram reformar esse carro, foi uma grande dificuldade de fazer essa grade. Imagina que meu pai fazia todas elas na mão ali. Aqui já é uma evolução, o 77 para começo de 78, do GTB. Já muda a grade, né? Uma coisa mais limpa. E depois vem o GTB S2. Esse carro também foi um sucesso tremendo. Tanto é que na Puma, é uma história de bastidor até, você subia assim em direção à diretoria, tinha escrito um letreiro enorme na parede. Se for sobre GTB, diga que eu não estou. É assinado pelo meu pai. Que todo mundo ficava louco atrás dele, né? Era político, era jogador de futebol, era cantor. Tudo que vocês puderem imaginar, quem tinha grana na época queria um GTB e na hora. O cara não queria esperar, né? Demorava 2 anos para conseguir um carro desse, de fila. Uma loucura, né? Aqui mais um GTB, também muito bonito. E essa foi a última série já feita no Paraná, o AMV. Já muda um pouco, né, o desenho. Aqui tem um caminhão Puma, esse daqui já é da série feita no Paraná, eles mudaram um pouco o desenho, mas eu vi esse projeto nascer desde o comecinho, né, de chassis, suspensão. Andei muito com esses caminhões, eu devo ter andado, sei lá, acho que uns 300 ou 400 mil quilômetros desde novo, né, eu ia buscar peça, ia levar coisa para sítio e o caramba, né, então a gente viveu uma boa história com esses caminhõezinhos aqui. E aqui é uma versão do ônibus, né? Na verdade, a versão um pouco anterior a essa, um pouco mais antiga, ela foi vendida ali para a CMTC uma época, devia ter uns 30 ou 40 micro-ônibus desses, fazendo o trajeto da Avenida Paulista lá em São Paulo. E eu e meu pai, dava meia-noite, por aí a gente ia lá para a garagem da CMTC, entrava embaixo ali do fosso, né, de manutenção, e a gente ficava lá da meia-noite até umas 3h30, 4 horas da manhã, ajudando a fazer a manutenção neles, lubrificando, vendo se tinha alguma quebra, ver se tinha algum problema. E a gente ficou acompanhando esses ônibus durante uns 6 meses. Né? É muita história, né, pessoal?